Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Sou o professor Rodolfo e com bastante alegria estamos de volta para meditarmos na epístola que Paulo escreveu para Timóteo. Hoje nós iremos meditar nos 3 primeiros capítulos. Antes disso, eu te convido a agradecermos a Deus. Senhor, Tu és o nosso Pai, nós te louvamos pela salvação em Cristo Jesus, pela oportunidade de te conhecer melhor através da tua palavra, modo pelo qual o Senhor quis se revelar ao homem. Pai, obrigado pelos nossos irmãos que estão juntos conosco nessa jornada de leitura da tua palavra, meditação na tua palavra. Dai-nos, ó Pai, o crescimento em conhecermos o Senhor, em crescermos na tua graça, crescermos, ó Pai, através da tua palavra, até alcançarmos a estatura de Cristo Jesus, homem perfeito. Senhor nosso Deus, nos ajuda. Abre também o nosso entendimento para compreendermos e praticarmos a tua palavra, os teus mandamentos, que são prazerosos ao nosso coração. Continua conosco em nome do Senhor Jesus. As cartas de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito designam 3 das cartas de Paulo que desde o século XVIII têm sido chamadas de epístolas pastorais. Pelo menos 3 fatos as tornam únicas. As epístolas pastorais são as únicas paulinas dirigidas a indivíduos, exceto Filemão. Timóteo e Tito eram homens mais jovens e servindo como um representante dos apóstolos em diferentes áreas geográficas. E embora os homens não sejam especificamente pastores, designados nesses escritos, eles cumpriram um papel semelhante ao pastoral, de onde foi tirado o título Epístolas Pastorais. As cartas reivindicam a autoria paulina e contêm as características paulinas típicas, o chamado dele, muitos nomes pessoais e ênfases doutrinárias como a graça, a redenção através de Cristo, o propósito da lei, o propósito das escrituras, a necessidade da piedade prática, entre outras doutrinas. Timóteo foi provavelmente a primeira das 3 cartas a serem escritas. As datas revelam que após a libertação de Paulo da prisão, ele escreveu a primeira epístola a Timóteo da Macedônia. Ele o enviou ao seu companheiro de viagem de longa data, Timóteo, que ele havia deixado em Éfeso. Seguiu-se a carta a Tito, que ele enviou a Creta, de origem desconhecida. Paulo então escreveu 2 a Timóteo de Roma, durante seu segundo encarceramento, sua segunda prisão. Como não esperava viver muito mais tempo, pediu a Timóteo que se apressasse até ele antes do inverno. A primeira carta de Paulo a Timóteo contém mais informações sobre as qualificações para a liderança da igreja do que qualquer outro escrito do Novo Testamento. Ele lista as qualidades necessárias tanto para presbíteros quanto para diáconos, em contraste com a carta a Tito, que diz respeito apenas aos presbíteros. Paulo declara seu propósito ao escrever ao jovem Timóteo: escrevo-te estas instruções para que saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Primeira epístola a Timóteo, no capítulo 3, os versículos 14 e 15. Assim, o objetivo de Paulo é ajudar Timóteo a instruir outros e manter a ordem na igreja.
Quando Paulo escreveu a carta, o falso ensino estava atacando a igreja de Éfeso. Paulo começa a epístola com um chamado a Timóteo para defender a fé, usando a própria mudança de vida de Paulo como um incentivo para que ele perseverasse. A conduta adequada no culto público é discutida a seguir para que a liderança e o povo estejam acima da reprovação diante dos acusadores, seguido de uma exortação dirigida à vida e doutrina de Timóteo. A carta conclui com instruções sobre como lidar com vários grupos na igreja e uma advertência sobre os perigos do materialismo para evitar a substituição de prioridades espirituais por materiais. Ao longo da carta, Paulo busca a ordem na igreja não apenas por causa da ordem, mas como um impedimento para falsos ensinos e práticas que destroem o ministério da igreja local. Capítulo 1. Os 2 primeiros versículos nos mostram que Paulo foi o remetente e Timóteo o destinatário da carta. Paulo, quando partiu para a Macedônia, pediu para Timóteo que ficasse em Éfeso, com o objetivo de advertir alguns que não ensinassem outra doutrina, nem fábulas e genealogias intermináveis, que na verdade produzem mais discussões do que fé em Deus. E escreve que está novamente fazendo isso, ou seja, pedindo a mesma coisa que já havia pedido a Timóteo. O objetivo do mandamento de Deus é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Alguns haviam se desviado dessas coisas e se perderam em discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, mas não entendem nem a lei e nem mesmo o que falam. Nos versículos 8 a 10, Paulo ensina que a lei é boa, mas sustenta que somos obrigados a fazer um uso legal dela. A palavra legítimo, que aparece na nossa Bíblia, é derivada do termo lei, e que a lei é uma espécie de espada de Deus para julgar e condenar, não o justo, mas o injusto. Aqui, o melhor termo no português seria sem lei. Pecadores desenfreados que não estão preocupados com o que a lei de Deus diz ou deixa de dizer. Ela foi feita justamente para esses. Paulo os nomeia aqui. A lei foi feita para eles e não para os crentes, agora justificados pela obra salvífica de Cristo Jesus, que voluntariamente sentem prazer em agradar a Deus com o desejo mais forte de seu coração. Visam o que é bom, de modo que o desejo divino é para eles uma espécie de lei voluntária. Esse é o uso bom e correto da lei, conforme o evangelho que Deus confiou a Paulo. Nos versículos 12 a 17, Paulo, que antes blasfemava, perseguia e injuriava a Cristo Jesus, agora o agradece, pois encontrou nele conforto, força e ainda o teve como fiel. Essa é a graça do nosso Senhor, que superabundou com a fé e o amor que há em Cristo, pois ele veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais Paulo se considera o principal, mas foi alcançado pela misericórdia de Jesus Cristo para demonstrar sua paciência e servir de exemplo para os demais crentes que têm a vida eterna. E por causa dessa tão grandiosa obra realizada, Paulo louva a Deus com essa belíssima exclamação: ao Rei eterno e imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Nos versículos 18 a 20, Paulo recomenda a Timóteo o mandamento que ele mencionou no início da carta, conservando a fé, que aqui corresponde à sã doutrina, ou seja, tudo que Paulo descreveu até aqui. A fé que crê e confia na obra salvadora e redentora de Cristo Jesus, que veio ao mundo para salvar os pecadores. Como esta é uma carta pastoral,
é oportuno entendermos que os ministros de Deus devem também, como Timóteo e Paulo, guardar e se apegar nessa fé e com boa consciência e zelo santo a administrar e ensinar a verdade do Evangelho da Graça, que alguns rejeitaram e naufragaram na fé. Paulo cita Himeneu e Alexandre, os quais ele entregou a Satanás para aprenderem a não blasfemar, uma espécie de excomunhão, disciplina mais rígida, pela seriedade que deve ser tratado o falso ensino. Capítulo 2. Aqui no início devemos notar que Paulo faz o uso de uma conjunção, pois com o significado de portanto, ou seja, o que ele vai admoestar ou exortar a seguir, depende do que ele explanou antes no primeiro capítulo. A fé e o amor de Deus expressados pela obra salvífica de Cristo, o Evangelho da Graça consumado na cruz do Calvário. Paulo recomenda a Timóteo que, antes de tudo, acima de tudo, se façam orações por todos os homens, não só pelos crentes, mas todos os que são de fora e ainda estão longe de Deus, especialmente os governantes. Isso agrada a Deus. E no versículo 4, Paulo explica o alvo dessas orações. Devemos orar por todos os homens e reis para que sejam salvos e conheçam a verdade do Evangelho, pois está no coração de Deus esse desejo de salvar a todos os homens. Porque há um só Deus, ele é Deus de todos e um só mediador entre Deus e os homens. Só se pode chegar à salvação e ao conhecimento da verdade através do homem Jesus Cristo, que se deu a si mesmo como preço de resgate por todos. O preço que Jesus pagou na cruz é tão alto e inacessível que foi suficiente para pagar pela salvação de todos os seres humanos que já passaram por essa terra e os que ainda hão de passar, independente de ser judeu ou gentil, homem ou mulher, servo ou livre. Paulo foi constituído pregador e apóstolo dessa verdade, mestre entre os não-judeus da época. Por causa destas coisas, os homens devem orar em todos os lugares, levantando mãos puras, desde que seja acompanhado por uma boa consciência. Não haverá nada para impedir que todas as nações invoquem a Deus em toda a parte. Paulo empregou o sinal em vez da realidade, pois mãos puras são expressões de um coração puro. Assim como, pelo contrário, Isaías repreende os judeus por levantarem mãos sangrentas, quando ele ataca a crueldade deles em Isaías 1,15. Todas as nações, povos, etnias que foram alcançados pela graça devem invocar o nome do Senhor e manter comunhão com ele, sem ira nem contenda, pois os judeus salvos se iravam de terem sido igualados aos gentios na sua condição de povo de Deus. Também nós devemos tomar cuidado se ao mesmo tempo que queremos manter comunhão com o nosso Deus santo e verdadeiro, não estamos irados e contendendo com nossos próprios irmãos na fé. Da mesma forma que os homens devem buscar a santidade ao invocar o nome do Senhor, também as mulheres devem buscar a santidade interior e não exterior. Mas o orgulho e a vanglória poderiam aparecer aqui no exagero das vestes e enfeites luxuosos, o que era comum na cidade rica de Éfeso. Não só lá, mas também aqui, os crentes são ensinados pela palavra a serem moderados e modestos, e que as mulheres aprendam em mansidão e sujeição. A palavra de Deus é inspirada e não deve ser interpretada apenas como se valessem para a época em que foi escrita. Como o restante da carta se aplica e tem validade para todos em todos os tempos, também devemos entender que é desejo de Deus, expresso por Paulo, que a mulher não exerça papel de liderança no ensino das Sagradas Escrituras, e nem que exerça autoridade sobre o próprio marido. Isso não torna a mulher menos digna do que o homem, pois, como já falamos, em Cristo não há judeus ou gentios,
servos ou livres, homens ou mulheres. Apenas que o mandamento de Deus para a forma de governo da igreja é que a liderança e a autoridade seja de um homem. Podemos questionar, por exemplo, o caso de Débora, que foi um ato extraordinário de Deus e que não derrubam as regras comuns do governo estabelecido pelo próprio Deus. As mulheres podem ser chamadas sobrenaturalmente pelo Espírito de Deus. Ele é acima de tudo e pode fazer isso, mas sendo um caso peculiar e específico, não anulando a forma comum de governo já expressa. A explicação de Deus é que primeiro foi formado Adão e depois Eva, que foi enganada, mas a salvação pela graça, exposta anteriormente na carta, lhes é ofertada, como assim também é a todos. No capítulo 3, oportunamente, escrevendo a um jovem pastor e tendo tratado anteriormente de liderança, Paulo usa o termo episcopado. Aqui a palavra empregada dá uma ideia de alguém que vigia, que supervisiona, que cuida de alguma coisa, que no caso é a Igreja do Deus vivo, pastor e bispo das nossas almas. Quem tem o desejo pelo ministério está desejando uma obra excelente. Não é qualquer obra, portanto, não pode e nem deve ser desempenhada por qualquer um, muito menos de qualquer jeito. Paulo está instruindo a Timóteo quais qualidades ele deve procurar no candidato ao ministério e, ao mesmo tempo, instruindo o candidato a fazer um autoexame da sua vida e comparando com o modelo estabelecido na palavra de Deus. O ministro de Deus deve ser dotado por Deus dos dons do ministério. Deve ser irrepreensível e inculpável. Não pode ter nada na sua conduta que seja digno de repreensão. Além de todas as demais qualidades que Paulo cita, e também os vícios que o candidato e o ministro não devem estar presos: bebidas, violência, ganância, brigas e contendas, avareza, que é a idolatria. Deve governar bem a sua própria casa. Não deve ser novo convertido. Deve ter bom testemunho com os de fora. E os diáconos ou servidores, cooperadores, devem ser da mesma forma, guardando o mistério da fé, de como fomos salvos pelos méritos de Cristo somente. Conscientes disso, sejam provados a demonstrar tais qualidades e depois sirvam, se realmente forem irrepreensíveis. Também as esposas dos ministros e diáconos devem ser aprovadas com virtudes semelhantes a eles. E os que servirem bem serão honrados. E como é maravilhoso para a igreja quando os diáconos e os ministros são realmente homens escolhidos por Deus. Ao final, Paulo escreve que tem pressa em ver Timóteo e escreveu a carta caso ele demorasse. Tinha ainda mais pressa que ele soubesse como se convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Encerrando a carta, Paulo procura explicar o mistério da nossa piedade, da nossa devoção a Deus, a revelação do Filho unigênito de Deus, expressada assim pelo doutor aos gentios. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até amanhã para os capítulos finais dessa epístola, querendo e permitindo o nosso Deus.